Oi, queridos! Mais um dia nos encontramos e eu fico feliz com a sua visita e por sua presença neste canal. Obrigado por sua presença. Vamos falar um pouco do texto onde acabei de fazer uma leitura, uma meditação, e é sobre Gênesis 16 e você pode também fazer aí o estudo do Gênesis 15 para melhor compreensão. E o que me chamou a atenção aqui são algumas coisas. No versículo de número 6 do capítulo 15, onde nós vemos a direção que Abrão tomou depois de ouvir Deus dizendo para ele sair do meio da parentela, no meio dos seus, para uma terra que o Senhor o daria ou mostraria, para uma terra que ele mostraria. No versículo de número 18, nós vemos assim: naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Aí, quando nós continuamos a leitura, nós vemos assim, versículo 3 do capítulo 16. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Falar de Canaã é lembrar da terra da promessa, é falar da terra da promessa. E falar da terra da promessa é também lembrar da trajetória do povo de Israel no deserto depois de ser liberto da escravidão e indo acerca de chegar a este lugar também, a terra prometida. Bom, a terra da promessa. Abrão está na terra da promessa há 10 anos. Aguarda também a promessa de que ele seria pai de um número grande de nação. Quando nós olhamos lá no versículo de número 4 do capítulo 15, fala sobre isso e diz assim: e eis que veio a palavra do Senhor dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o seu herdeiro. Isso está sendo falado porque ele diz que a terra que o Senhor daria ou mostraria seria... Deixa eu te falar aqui. Disse mais Abrão: eis que não tens dado semente. Está falando que ele não tem filhos, ele não tem herdeiros. E eis que um nascido da minha casa será meu herdeiro. E aí Deus diz, e veio a palavra do Senhor dizer: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Há uma promessa que o próprio Deus já fez a respeito deste assunto. Agora ele está há 10 anos na terra e olha o que acontece aqui. Sarai, mulher de Abrão, que ainda não era Sara, mas Sarai, toma uma decisão própria. E ela decide colocar Agar no leito de seu marido. Naquela época isso era comum, não é algo espantoso para a época, mas o que me espanta é Abrão, tendo já vivido a promessa, já recebido a promessa, ele concorda com a decisão de Sarai. Então nós vemos os dois tomando uma decisão própria
para ter um filho que o próprio Senhor já disse que daria, e isso não precisaria de jeitinho dos dois, não precisaria de que nada fosse feito para que acontecesse, porque isso tudo aconteceria porque Deus fez a promessa e não por causa da sua capacidade ou da capacidade deles. Julgando Sarai que o Senhor tivesse fechado-lhe a madre, ela toma essa decisão. E no texto nós não vemos mencionando aqui que Deus disse a Sarai que a sua madre tinha sido fechada. Nós lemos acerca desse assunto dizendo: e disse Sarai a Abrão. Quem está falando é uma pessoa sujeita a erros. É uma pessoa humana como nós, confusa, cansada da espera, tomando uma decisão que foi impensada. E quando nós tomamos decisões impensadas, é inevitável consequências. Nós vemos aí Abrão se deita ou passa a estar intimamente com Agar, gera-se então um filho, e nós vemos um conflito instaurado dentro do lar por causa desta decisão. Quando nós tomamos decisões onde nós não buscamos direção de Deus, é claro que nós estamos sujeitos a passar por consequências. E às vezes nós pensamos assim: por que Deus permitiu acontecer tal coisa na vida de fulano de tal coisa na minha vida, tal coisa. E este texto nos mostra um pouco sobre isso. Nós tomamos decisões por conta própria e quando as coisas começam a dar errado e começa a desmoronar, aí sim, desesperamos. Nós vemos Agar se tornando mãe sem ter planejado por submissão. Nós vemos o erro também da mesma ao desprezar a sua senhora. Mas isso tudo não precisava ser vivido se Sarai não tivesse tomado uma atitude e tivesse esperado o cumprimento da promessa. Já que Deus disse, vai acontecer. Eu sei que vai ser do jeito que Deus disse, mas não. Ela dá o seu jeito. E Abrão concorda com esse jeito. E quando nós olhamos a continuação do texto, nós vemos Sarai reclamando de estar sendo desprezada. Vemos também Agar fugindo da sua senhora. E é interessante que quando nós olhamos para uma história dessa, nós pensamos assim: nossa, que falta de estrutura. Porque desesperar quando nós devemos esperar faz com que nós tomamos decisões que muitas vezes não é para tomar. E é isso que eu aprendi nessa leitura, que quando as coisas parecerem improváveis, nós não podemos olhar para a nossa capacidade e julgar ou decidir qualquer coisa a partir delas. Mas nós precisamos olhar para o Deus que fez a promessa, saber que nós não somos capazes, Ele é capaz. Se nós não sabemos como se dará, Ele sabe já como vai ser. E quando nós não fazemos isso, tomando decisão por si só, estamos sujeitos a ter consequências. E é o que acontece aqui. Mas prosseguindo o texto, nós vemos também o anjo do Senhor que se apresenta e nós vemos aí uma promessa que passa a ser feita acerca do filho que está sendo gerado no ventre. Porque se Sarai se sente injustificada, sendo desprezada, Agar também foi parar no deserto por uma vida que ela não desejou ter. Ainda que ela tenha sido insubmissa à sua senhora e estava no deserto, o anjo do Senhor lhe propõe também um conserto: volta, humilha debaixo da mão da sua senhora, porque Deus não concretiza a promessa na vida de pessoas que andam fugindo dos seus erros, fugindo das suas responsabilidades. Ela volta e no tempo certo
ela de novo vai passar pelo deserto, mas ela agora passa pelo deserto com a promessa. E nós vemos então o conserto. Nós vemos que o homem muitas vezes erra e o Senhor vai lá, por sua misericórdia, e apresenta uma solução. Mas não precisava eles passarem por todo este conflito, se olhassem para aquele que fez a promessa. Mas já que erraram, o Senhor atende, se atenta para a situação e estabelece ali uma nova promessa, que está sobre a vida do menino que está sendo gerado, e daí o nome de Ismael, que significa portanto, ou porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. A aflição de Agar não foi pouca, o conflito de Sarai também não, e a falta de posicionamento também de Abrão, porque quando nós vemos aqui no texto, nós vemos que quando Sarai vai cobrar estar sendo desprezada, Abrão, que concordou com tudo isso, diz assim: eis que tua serva está na tua mão, é sua, é responsabilidade sua. Faz o que bom parecer aos teus olhos. E se tratava da mãe de um filho que estava sendo gerado. E aí diz: afligiu a Sarai e ela fugiu de sua face. E é nessa circunstância que ela passa por tudo isso. E o que eu quero dizer aqui é que nós possamos tomar as nossas decisões debaixo da concordância do Senhor, buscando direcionamento dele. Nós vemos que quando nós falamos de Canaã, nós falamos da terra da promessa. Quando tudo isso acontece, eles estão numa terra lembrada até hoje como terra da promessa, e aconteceu isso. Tomemos decisão pensadas debaixo da vontade de Deus para não enfrentar um desfecho que nós não queremos viver. E o bom é ver o cuidado de Deus que se atenta a nos atender e trazer conserto quando necessário. Graça e paz, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.